Bom dia, Mundo Melhor. Cleiton Lima aqui numa manhã de domingo, já na ativa. Uma manhã de garoa, nublada, mas não tá frio não, tá um tempinho até agradável. E esse vídeo aqui é para falar de um tema que está recorrente, um tema que está latente aí na vida das pessoas, o empreendedorismo. É uma palavra grande e por isso podemos chamá-la de palavrão, mas não vai sair por aí xingando ninguém de empreendedorista não, até porque isso não existe. O empreendedor, na verdade, ele merece muitos elogios, ele merece ser muito bem considerado pela nossa sociedade aí. Ao longo da história aí humana, se a gente puxar as maiores conquistas da humanidade aí, grande parte delas foram realizadas por empreendedores, que nada mais são que pessoas que buscam inovações. O empreendedorismo consiste nisso, consiste em se buscar uma solução para um problema. E seja um problema novo, um problema que perdura há muito tempo, né, ou um problema que surge com o passar do tempo. Então essas pessoas buscam soluções para esses determinados problemas. E essas ideias, elas são inovadoras. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, exige que se assuma um risco, né? Tem a necessidade de assumir um risco, seja um risco financeiro, um risco de investimento de tempo, seja um risco de não dar certo de fato, né? O risco em si ele está diretamente ligado ao não dar certo, a um fracasso. Mas muitos empreendedores fizeram de histórias de fracassos, de acúmulos de fracassos, uma grande escada para se chegar ao sucesso. Então, o empreendedor, ele muitas vezes convive com muitos fracassos ao longo da sua história até conseguir atingir algum tipo de sucesso, né? E normalmente uma ideia, né, entre várias, acabam tendo uma aceitação pelo público, seja o público que ele está buscando, ou seja, públicos que estejam adjacentes e abracem a ideia e comprem essa ideia ou comprem esse produto. E aí a gente vê grandes nomes recentes até, principalmente porque esse termo, né, esse ideal de empreendedor é uma coisa bem recente, é algo que vem muito de encontro à estrutura capitalista que a gente vive no mundo e cada vez será mais recorrente, principalmente aqui no Brasil. A gente acabou de passar por uma situação legislativa aí que incentiva isso, né? O governo federal editou uma medida provisória que foi aprovada no Congresso, chamada de MP da Liberdade Econômica, que se tornou a Lei da Liberdade Econômica, que visa exatamente incentivar as pessoas a formalizar as suas ideias, as suas empresas, as suas atividades que estiveram por muito tempo no campo informal devido à quantidade de burocracia, de custo, com taxas, com demoras e com riscos legais que muitas vezes inviabilizam a formalização por questões de multa, por ilegalidade, por risco de encerramento da atividade por estar ilegal. E essa legislação ela se torna um marco regulatório nessa área. Então hoje você que tem uma ideia, você que tem um pequeno negócio, você que quer empreender, você tem essa facilidade. Fica mais livre, fica mais tranquilo com relação à legislação, com relação ao Estado.
né, como já falamos em outro vídeo anterior, fica muito mais livre com relação a essas situações, o que traz muito mais tranquilidade para que a pessoa possa trabalhar e desenvolver sua atividade. E empreender é muito mais uma condição de vida do que propriamente algo meramente econômico. O empreendedor ele pode criar suas ideias sem necessariamente ter uma finalidade econômica, o que não é comum. O mais comum é de fato ser uma atividade de trabalho, uma atividade econômica, uma empresa que vai ali gerar uma solução para um problema que a sociedade tem e ao mesmo tempo vai gerar riqueza. Eu acho que o principal ponto desse período que a gente vive, que incentiva o empreendedorismo, é esse fato, a geração de riqueza. O mundo, e o Brasil especificamente, precisa produzir riqueza. E riqueza é algo que se produz. As pessoas, historicamente, conseguiu evolução dentro da sociedade através de geração de riqueza, onde se pega algo que não tem um valor ou tem um valor menor, se transforma esse algo e cria um valor maior. Essa transformação, que exige algum tipo de investimento, exige algum tipo de esforço ali, que tem um gasto, mas certamente vai gerar um valor maior do que o que foi investido, do que era antes. Isso é geração de riqueza. E o empreendedor está muito ligado nisso. Quando ele cria uma ideia nova, ele traz valor. E na história recente a gente tem inúmeros empreendedores aí com marcas extremamente conhecidas. A Apple, a gente tem o Alibaba, que é chinês, né? A Apple é uma empresa norte-americana. A gente tem empreendedores aqui no Brasil, pessoas que eu gosto de acompanhar, gosto de saber da história dessas pessoas, empreendedores de períodos até mais antigos, né? Pessoas que já estão aí há muitos anos. Tem alguns nomes, mas eu particularmente prefiro falar das marcas, né? O proprietário da China Inbox e do Gendai, o proprietário da Polishop, são nomes que têm alguma evidência aí porque participam de um programa de TV chamado Shark Tank Brasil, e é um programa que eu indico muito. Aliás, programas na televisão para essa área que são pouquíssimo divulgados, tem pouca divulgação, pouca entrada na mídia, são muito bons nesse aspecto. Esse é um exemplo, o Pequenas Empresas Grandes Negócios é outro exemplo. E outros nomes que não têm uma marca associada, mas que também servem muito, têm uma história muito boa para contar. Como o Flávio Augusto, né, um brasileiro aí que criou uma história de sucesso, assim, uma coisa incrível, de forma exponencial, né? Ele é dono de uma escola de inglês, é dono de um clube de futebol nos Estados Unidos. Veja só, um brasileiro investiu em futebol nos Estados Unidos. E isso é empreender dentro de uma área que já existe. Não deixa de ser uma forma de empreender. E um outro nome que eu gosto muito e que eu recomendo a todos que puderem pesquisar a respeito dele, que é uma história de vida, um grande exemplo de vida, chama-se Rick Chester. Esse é um personagem aí do nosso país que tem muito a ensinar. Ele ensina muito. É o famoso dono do vídeo da água. Aquele que faz um videozinho de 1 minuto. Ele tem no canal do YouTube dele, ele fala sobre empreendedorismo, com vídeos curtos de 1 minuto. E ele fez esse vídeo da água, viralizou aí pelo mundo virtual, e ele tem muito a ensinar, ele fala coisas assim, muito emblemáticas. E aquele que pretende empreender hoje tem essa facilidade, tem essa oportunidade de vivenciar a história de pessoas que já vêm empreendendo ao longo da vida. E traz essas histórias, muitas delas histórias de dificuldade, histórias de fracasso,
de coisas que não deram certo e que nos servem como um exemplo para não cometer os mesmos erros. Ou seja, essas pessoas que empreenderam lá atrás, elas tinham a dificuldade de ter que encarar tudo pela primeira vez, de ter que encarar tudo sem ter um direcionamento. Nós não, nós temos hoje uma oportunidade de vivenciar a história dessas pessoas, não cometer os mesmos erros, minimizar os riscos e podermos consolidar algum tipo de solução para a humanidade. Vamos falar muito disso ainda aqui no canal, eu acho que é algo que tende a ter um crescente muito grande aqui no Brasil, até porque o empreendedor ele não necessariamente precisa ser um empresário, ele não precisa necessariamente ter um CNPJ, uma pessoa, o país, o mundo, ele não vai ser algo, não vai ser um local 100% de empreendedores, de empresários, de microempreendedores. Claro, obviamente que não. Mas quanto mais empreendedores, melhor. E esses empreendedores que surgirão precisarão também de pessoas que sejam empreendedoras para trabalhar com elas em forma de parceria, como colaboradores. E as pessoas que são colaboradoras dentro de uma empresa, elas também podem ter esse perfil empreendedor. É até uma forma de galgar crescimentos. Então, a pessoa que está lá no CLT, um prestador de serviço, enfim, as formas que existem para se trabalhar hoje no meio formal, ela possibilita que cada um seja empreendedor dentro dessa condição. E existem pessoas que não têm perfil empreendedor também. Essas podem buscar outras alternativas, como ser um investidor, como ser uma pessoa intermediária dentro desses processos aí. Sempre tem lugar para quem quer trabalhar. Isso é o mais importante. No mundo que a gente vive hoje, a informação e o trabalho são as opções de construção que a gente tem. Bom, galera, é isso aí, por hoje só. Mais um vídeo aí no canal. Mais um vídeo que vai também virar uma série, como os primeiros vídeos que foram postados aí. Todos esses vídeos é uma ideia de fazer séries a respeito desses temas. Espero que gostem aí, que seja um vídeo de esclarecimento também. E por hoje é isso aí. Sejamos felizes.